A deusa limitadora que existe em mim, saúde a deusa limitadora que existe em você. Boa tarde. Hoje é dia 8 de julho de 2023, sábado. Eu sou a Sônia Beth, trabalho com astrologia, com ênfase no feminino sagrado e sou consultora da doTERRA Óleos Essenciais. Saúde, beleza e bem-estar. Nós estamos finalizando uma alunação de Gêmeos que nos trouxe os ventos da mudança e o furacão nos levou diretamente aos braços da deusa limitadora, que é uma deusa saturnina e sua cor é o preto. Até a próxima lua nova, nós teremos o amparo dessa deusa, que nos ajuda a ter foco, que nos ajuda a ter limites, que nos ajuda a utilizar nossa energia de uma forma produtiva, sem desperdiçar, para colocar o trem sobre o trilho, para reorganizar nossa vida, para reorganizar o que ficou após a passagem do furacão. Tá? Então, o que nós precisamos ter é paciência, confiar, celebrar, porque nós estamos sendo amparados. Só precisamos ficar quietinhos, ouvir a voz que fala dentro da gente. É importante ouvir a nossa voz interior, a voz da deusa limitadora, que nos ajuda a viver, a lidar, a aprender com as experiências desse período. E bola para frente, porque vamos entrar o segundo trimestre do ano solar 2023-2024 com uma nova vibe, a partir da lua nova de Câncer, que ocorre na semana que vem, tá? E o assunto de hoje é o Evangelho de João, nesse bloco, capítulo 1, e a pergunta que Jesus faz aos 2 primeiros discípulos. O que vocês buscam? Mas antes de continuarmos o nosso assunto, eu peço para vocês fazerem parte do canal, dar um like, acionar o sininho para poder receber os próximos vídeos e comentar o que você entendeu e o que você não entendeu também, porque o seu comentário pode ajudar outras pessoas. E assim a gente enriquece esse estudo. Então, fique à vontade para você participar desse encontro, tá? Bom, então, continuando no Evangelho de João, você vai me perguntar, mas por que o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é considerado o Evangelho que traz um foco espiritual. João foi o único discípulo que ficou com Jesus até o final, até o seu último suspiro, quando ele diz, foi consumado na cruz. E ali estava João, ali estavam as 3 Marias, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cleofas. E depois disso, os dois o grupo teve que abandonar aquele local, por questões políticas, obviamente, e foram para o Ocidente, e com isso levaram a mensagem nua e crua, a mensagem crística de raiz, como Jesus havia ensinado. Então, esse primeiro evangelho, esse primeiro capítulo, traz 3 assuntos importantes, vamos dizer assim. Primeiro, João Evangelista apresenta Jesus sob o ponto de vista da sua genealogia divina. Jesus como Filho de Deus. Jesus, aquele que encarnou a luz crística. A sua alma era muito velha e já existia antes do nosso mundo ser criado. O segundo momento, João Evangelista apresenta João Batista, aquele que clama, aquele que gritava no deserto, anunciando a vida de Jesus, a vinda de Jesus.
E agora, esse terceiro momento, que é a pergunta que Jesus faz aos 2 primeiros discípulos que se apresentaram a ele. São os discípulos que foram até ele por livre e espontânea vontade. Então, diz o Evangelho que o João Batista estava com esses 2 discípulos quando Jesus apareceu, e João Batista disse para eles: aquele é o Rabi, aquele é o mestre. Então, os 2 discípulos foram diretos, foram ao encontro de Jesus, e Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês buscam? André lhe responde com outra pergunta, dizendo: onde mora? Ele: venha comigo. Levou os 2 até onde mora, que passaram com ele a tarde inteira. André, um dos discípulos, era irmão de Simão Pedro. E quando saiu de lá, foi com o irmão dizendo: venha comigo, porque nós encontramos o Messias. Então, o foco dessa dessa passagem é essa pergunta: o que busca? O que você busca? E o Emmanuel, ele escreve então, ele faz algumas considerações sobre essa pergunta e diz o seguinte: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o aproveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos, dos interesses políticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, cheia de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar seus problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que você busca? Para a gente pensar, né? E para a gente refletir no que realmente nós buscamos na nossa vida religiosa. Bom, então nós temos aí o apoio do Emmanuel e também nós temos o apoio de White Eagle,
que é um mensageiro do círculo de João, da esfera espiritual de João. E o White Eagle, então, ele nos traz um exercício de visualização. E eu vou propor isso para vocês. A primeira coisa que a gente faz é respirar. Respirar profundamente, porque o ar, ele se relaciona com todos os outros elementos e da vida, né? Então, quando a gente respira profundamente, a gente traz vida a todo o nosso corpo, tá? Então, vamos fechar os olhinhos, respirar profundamente e vamos nos recolher ao jardim do nosso espírito. Um jardim todo iluminado pelo sol espiritual. Então vamos imaginar essa luz solar dançando sobre um riacho em movimento. E vamos sentir a alegria dessa luz dançante. Vamos observar agora, enquanto o sol brinca nos ramos das flores, vamos observar todas as cores de um bonito arco-íris. Olha que lindo esse arco-íris. E no arco-íris surge a jovial e alegre figura do Mestre Jesus. Jesus saindo do arco-íris. Jesus nos chama para caminharmos juntos por esse jardim. E nós o acompanhamos nesse passeio. Agora agradeça, respire fundo e volte ao seu ambiente. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau!